A mandíbula de Maximilien Robespierre foi fraturada tão gravemente que fragmentos de osso caíam de sua boca sempre que ele tentava falar, após um ferimento à bala. Este homem, responsável pela morte de 17.000 pessoas até 1792, via aqueles que discordavam dele como inimigos do povo. Ele rotulava de corrupto qualquer um que questionasse seus métodos e considerava a misericórdia uma traição. Em abril de 1793, ele criou o Comitê de Salvação Pública, transformando-o em 6 meses na máquina de execução mais mortal da Europa. Às 10 horas, o comitê determinava diariamente quem seria executado, com precisão e volume impressionantes. Entre setembro de 1793 e julho de 1794, somente o Tribunal Revolucionário de Paris condenou 2.639 pessoas à morte, enquanto Lyon teve 1.880 execuções e Toulon, 282. Em Nantes, prisioneiros foram afogados no rio Loire, quando as guilhotinas não conseguiram acompanhar o ritmo das execuções. Os corpos em decomposição flutuaram rio abaixo por semanas, inchados e irreconhecíveis, chegando a praias a até 32 quilômetros de distância. Autoridades locais receberam reclamações de odores de cidades que nunca abrigaram soldados revolucionários. Robespierre documentou meticulosamente cada execução, preenchendo relatórios detalhando nomes, idades, ocupações e supostos crimes com a precisão de um contador. Um padeiro que cobrava um preço excessivo do pão, executado. Um padre que se recusou a jurar lealdade ao Estado, executado. Uma mulher reclamando da escassez de alimentos, executado. Um garoto de 14 anos gritando "Vida longa ao rei" durante uma briga, executado. Um nobre idoso incapaz de andar até o cadafalso e carregado em seu lugar, executado. Uma mulher grávida implorando para viver até o nascimento do filho, executada no mesmo dia em que seu pedido foi negado. Todas as manhãs, os guardas recitavam os nomes da lista de Robespierre para os prisioneiros amontoados em celas destinadas a um número menor de presos. Os condenados eram transportados em carroças de madeira e percorriam ruas repletas de espectadores que atiravam entulho, pedras e lixo. A caminhada da prisão ao cadafalso levava exatos 45 minutos. Na Place de la Révolution, o carrasco Charles-Henri Sanson colocava meticulosamente cada vítima sob a guilhotina. Enquanto a multidão fazia a contagem regressiva a partir de 10, a lâmina descia, decepando cabeças que caíam em cestos de vime antes que os corpos fossem jogados em valas comuns cheias de cal virgem. Robespierre raramente comparecia pessoalmente às execuções, mas examinava minuciosamente os relatos de cada uma. Mantinha um diário, registrando meticulosamente não apenas os nomes dos mortos, mas também suas últimas palavras, seu comportamento no cadafalso e suas expressões de arrependimento por suas ofensas contra o povo. Em outubro de 1793, quando Maria Antonieta, a ex-rainha, foi executada, Robespierre acreditava que sua calma demonstrava que ela não havia compreendido as dificuldades do povo francês. Mais tarde, após a execução de Georges Danton, em abril de 1794, Robespierre apontou que seus apelos por misericórdia expunham sua corrupção inerente. No início de 1794, Robespierre dormia apenas 3 horas e tinha um tique que afetava o olho esquerdo durante discursos. Ele se isolava da vista do público, exceto em eventos formais, e falava em um tom agudo e estridente. Membros do comitê o observavam, falando apenas em reuniões, discutindo com adversários invisíveis e, ocasionalmente, rindo de piadas silenciosas. A filha de seu senhorio declarou mais tarde que ele frequentemente andava de um lado para o outro em seu quarto até o amanhecer, ensaiando discursos para cadeiras vazias. Ele constantemente levava consigo uma arma de fogo carregada para todos os lugares, inclusive para as reuniões de comitês, onde a colocava sobre a mesa, ao lado de seus papéis, durante as deliberações. Sua caligrafia, antes organizada e legível, deteriorou-se, tornando-se irregular e, às vezes, ilegível. Documentos de seus últimos meses apresentam manchas de tinta onde ele aplicou muita pressão com a caneta, riscou palavras várias vezes e margens repletas de anotações sem sentido que confundiam os outros.
Ele rabiscava repetidamente a mesma frase em seu diário particular: "A República da Virtude prevalecerá." Em algumas ocasiões, ele a escreveu 50 vezes em uma única página. Essa legislação permitia que os julgamentos durassem apenas 15 minutos. Os acusados eram impedidos de ter representação legal, e os únicos dois resultados possíveis eram a absolvição ou a pena de morte. A lei foi promulgada, resultando em execuções que quase triplicaram instantaneamente de 5 por dia para 15. No entanto, desta vez, Robespierre havia ultrapassado os limites. Percebendo que a inação os colocaria na lista de Robespierre, os membros da Convenção Nacional elaboraram a ação necessária, um plano secreto arquitetado por Joseph Fouché, Paul Barras e Jean Lambertin, na residência de Barras. Sabendo que sua chance era única, agiram com precisão. O fracasso significava a execução de todos em 24 horas, enquanto o sucesso poderia deter o terror e salvar vidas. A estratégia era simples: convencer um número suficiente de membros da convenção de que Robespierre pretendia prendê-los, e então agir mais rápido do que ele poderia reagir. Em 27 de julho de 1794, em pleno reinado do terror, Robespierre acordou às 5 da manhã, leu relatórios de comitês regionais e redigiu um discurso defendendo suas políticas. Sem que ele soubesse, 43 membros da convenção assinaram discretamente um acordo, comprometendo-se a denunciá-lo assim que entrasse na sala. Ao meio-dia, Robespierre chegou ao Palácio das Tulherias, adornado com seu costumeiro casaco azul e peruca branca empoada. Tinha certeza de que poderia reprimir qualquer dissidência com sua eloquência e estatura moral, uma tática que já havia sido bem-sucedida em inúmeras ocasiões. No entanto, quando Robespierre se levantou para se dirigir à Assembleia, gritos ecoaram de todos os lados. Durante 3 anos, os membros da Convenção tiveram medo demais para desafiá-lo diretamente, mas agora estavam encorajados. "Abaixo o tirano!" Ouviu-se uma voz lá de trás. "Você é o inimigo do povo!" berrou outra. Enquanto Robespierre tentava falar, suas palavras foram ofuscadas por um cântico recorrente: "Morte a Robespierre! Morte a Robespierre!" O homem que havia incutido medo na França por 3 anos permaneceu mudo, enquanto seus antigos aliados o desmantelavam selvagemente com a mesma crueldade com que ele havia usado contra seus adversários. Quando os guardas se moveram para prendê-lo, Robespierre pareceu atordoado pela audácia do desafio. Acostumar-se à autoridade absoluta o deixou perplexo com a situação que se desenrolava. "Vocês não podem deter a justiça", berrou ele, enquanto os guardas o agarravam. "Eu sou a voz das massas." No entanto, os defensores do povo o expulsaram da cela, em meio a rugidos ensurdecedores que ecoaram por 6 quarteirões. Robespierre foi levado para a prisão de Luxemburgo, mas o carcereiro estremeceu diante da perspectiva de abrigar um prisioneiro tão perigoso. Os guardas, então, buscaram refúgio na Conciergerie, onde Maria Antonieta residiu, mas as autoridades também recusaram. Durante 3 horas, os guardas transportaram Robespierre de uma prisão para outra, com ele argumentando que sua prisão era ilegal e buscando uma audiência com o Comitê de Segurança Pública. Por fim, o levaram para o Hotel de Ville, onde seu irmão Augustin e seguidores leais haviam se reunido para orquestrar um resgate. Em seguida, Robespierre escreveu o que acreditava ser seu discurso final, uma justificativa apaixonada de suas ações, com o objetivo de incitar os parisienses a apoiar sua causa. Ele tinha certeza de que, quando os cidadãos compreendessem a situação, se levantariam contra seus adversários, assim como haviam se levantado contra o rei anteriormente. Ainda convencido de que personificava a voz autêntica da França, Robespierre esperava que seus apoiadores marchassem até a convenção, mas encontrou as ruas quase desertas. Os antes fervorosos sans-culottes permaneceram em casa, e a Guarda Nacional, que chegava, enfrentou resistência mínima para dispersar a multidão. Às 2 da manhã, era evidente que o plano de resgate de Robespierre havia fracassado completamente. O homem que pretendia falar em nome do povo percebeu que eles haviam deixado de dar ouvidos às suas palavras.
Por volta das 3 da manhã de 28 de julho, quando as forças da convenção invadiram o Hotel de Ville, tiros irromperam dentro da sala onde Robespierre estava compondo seu discurso. Os depoimentos sobre a morte de Robespierre variaram. Alguns sustentaram que ele tentou o suicídio, outros argumentaram que foi um tiro acidental de um guarda, enquanto outros ainda afirmaram que Charles André Merda, um jovem gendarme, disparou intencionalmente o tiro fatal. O que todos concordaram foi a sua consequência. A bala perfurou sua boca e saiu pelo maxilar esquerdo, fraturando o osso gravemente e tornando-o incapaz de falar além de um sussurro. O ferido Robespierre foi encontrado deitado em uma poça de sangue sobre uma mesa de madeira, ainda consciente, mas com dificuldade para respirar. Um cirurgião militar chamado Pierre-François Perra o examinou e concluiu que seu maxilar havia sido quebrado em 3 lugares e vários dentes haviam sido perdidos. No entanto, o ferimento não foi instantaneamente letal. Sua cabeça foi envolta em bandagens feitas de uma toalha de mesa, e ele foi transportado para a sede do Comitê de Segurança Pública, onde passaria as próximas 14 horas aguardando a morte. Em suas últimas horas, Robespierre suportou o mesmo tormento que infligiu a milhares de pessoas, a agonia de uma morte certa, porém em momento incerto. Sentado na cadeira onde antes proferira sentenças de morte para amigos, inimigos e estranhos, seu maxilar destroçado impedia a fala clara, enquanto seus ouvidos se esforçavam para ouvir a alegria de seus antigos colegas, que se deleitavam com sua queda na sala ao lado. Intervalo após intervalo, alguém aparecia para verificar se ele havia dito suas últimas palavras ou se desejava confessar seus supostos crimes contra a população francesa. Sons incoerentes e sangue eram tudo o que escapava dos lábios de Robespierre. Pela manhã, a notícia de sua execução iminente se espalhou por Paris, e por volta das 6, os espectadores se posicionavam em pontos privilegiados perto do cadafalso. Vendedores ambulantes capitalizaram a ocasião, vendendo pão, vinho e doces para os foliões, que viam o evento como uma festividade. Crianças na multidão imitavam a persona de Robespierre. Mulheres tricotavam enquanto esperavam, um passatempo familiar em inúmeras execuções anteriores. No entanto, esse público era diferente. Não eram meros espectadores sanguinários. Por 16 meses, viveram com medo e agora podiam expressar abertamente seu ódio. As conversas giravam em torno de amigos e parentes que pereceram durante o terror, trocando relatos sobre as políticas de Robespierre que lhes causaram mais danos. Retratos de parentes perdidos eram brandidos como bandeiras, enquanto efígies rudimentares de Robespierre eram preparadas para serem queimadas após a execução. Músicos de rua tocavam músicas satirizando o ditador caído, e poetas recitavam versos sobre sua queda em desgraça. Prostitutas ofereciam seus serviços gratuitamente a qualquer um que pudesse compartilhar uma queixa pessoal convincente contra Robespierre. A cidade inteira se transformou em júbilo pela morte de um homem. Às 16 horas, os guardas transportaram Robespierre e 21 de seus aliados em carroças da morte em direção à Place de la Révolution. A viagem habitual de 45 minutos estendeu-se para quase 2 horas devido aos obstáculos causados pela multidão barulhenta que lançava insultos e tudo o que encontrava pela frente na procissão. "Lá vai a fera!" ecoava a multidão. "Eis o tirano agora." Alguns cantavam canções revolucionárias, mas distorciam a letra para zombar da queda de Robespierre. Jovens perseguiam a carroça tentando cuspir nos prisioneiros ou espancá-los com paus. Encharcado de sangue, com as bandagens, o casaco azul de Robespierre estava rasgado e manchado, e sua peruca branca, sua marca registrada, havia desaparecido, revelando cabelos grisalhos devido a meses de insônia ansiosa. Devido a uma lesão no maxilar, ele não conseguia manter a cabeça erguida. Em vez disso, inclinava-se para a frente com o queixo pressionado contra o peito, levantando os olhos intermitentemente para observar a multidão, mas evitando contato visual com qualquer pessoa específica. Um homem que antes conseguia impor silêncio absoluto com apenas um gesto, tornou-se agora mais um prisioneiro derrotado a caminho da guilhotina. Ao chegar ao cadafalso, o alvoroço da plateia era ensurdecedor.
Os guardas foram forçados a gritar diretamente nos ouvidos uns dos outros para se comunicarem. Calculou-se que 200.000 indivíduos se amontoaram em todos os espaços acessíveis: janelas, telhados, varandas, postes de luz. Alguns pagaram quantias exorbitantes por assentos ou camarotes que proporcionassem uma vista privilegiada da execução, enquanto outros escalaram árvores ou subiram nos ombros uns dos outros. A atmosfera era diferente de qualquer outra durante a Revolução, desprovida da arrepiante sede de sangue que caracterizava o terror. Em vez disso, a multidão irradiava alegria e júbilo puros. Ao retirar Robespierre da carroça, a aclamação da multidão ressoou com tanta força que várias janelas de prédios próximos se quebraram. Finalmente, chegou o momento em que o assistente de Sanson arrancou as bandagens ensanguentadas que cobriam o ferimento de Robespierre, deixado intocado por 14 horas. A rápida remoção expôs seu maxilar fraturado, fazendo com que um grito de gelar o sangue ecoasse pelo ar. Uma testemunha o descreveu como além do humano. Por um breve momento, um silêncio sinistro envolveu a multidão, subjugada pela agonia desenfreada de uma figura outrora percebida como quase divina em sua autoridade. No entanto, não demorou muito para que alguém na multidão exclamasse: "Esse é o grito de todas as suas vítimas." Os aplausos retornaram, mais altos do que nunca, e continuaram por horas, além da breve aclamação habitual após uma execução. Sanson relatou mais tarde que a execução em si transcorreu sem problemas. A lâmina desceu com precisão, a cabeça foi rapidamente decepada e a morte ocorreu imediatamente. No entanto, o que se seguiu quebrou o molde da história revolucionária. Em vez dos aplausos rápidos e habituais que se seguiam a uma decapitação, acompanhados pela dispersão da multidão, as massas explodiram em um júbilo incontrolável que durou horas. As pessoas dançavam nas ruas, cantavam canções, abraçavam estranhos e bebiam vinho. Vendedores ambulantes vendiam souvenirs que alegavam ser gotas do sangue de Robespierre ou pedaços da guilhotina. As festividades duravam até altas horas da noite. A notícia da morte de Robespierre foi levada às principais cidades da França, desencadeando celebrações espontâneas por onde passava. Em Lyon, onde cerca de 1.880 pessoas foram executadas durante o reinado do terror, os cidadãos construíram uma fogueira usando móveis de nobres assassinados e queimaram efígies de Robespierre nela. Em Marsella, os sinos das igrejas no porto tocaram incessantemente por 6 horas, enquanto os navios disparavam seus canhões em júbilo. Em Bordeaux, comerciantes de vinho abriam suas melhores garrafas e as distribuíam a todos que desejavam celebrar a queda do tirano. De uma ponta a outra da França, o som da celebração ecoava. O Tribunal Revolucionário foi dissolvido. A Lei de 22 Prairial foi revogada, levando à interrupção imediata das execuções em massa. Prisioneiros que aguardavam a morte foram libertados. Nobres franceses exilados começaram a retornar para casa, enquanto a França embarcava em uma prolongada reconstrução após 3 anos de provação. No dia seguinte à execução de Robespierre, 29 de julho, ninguém foi condenado à morte em Paris. No dia seguinte, 30 de julho, também não houve sentenças de morte. Pela primeira vez em 10 meses, a guilhotina permaneceu ociosa por uma semana inteira. Prisões superlotadas esvaziaram-se rapidamente, deixando os guardas perplexos com a repentina abundância de espaço. Mercados, antes sob controle estatal, reabriram para comerciantes privados, restaurando o suprimento de alimentos em poucos dias. Igrejas fechadas ou convertidas retomaram os serviços religiosos. Jornais que antes publicavam apenas propaganda governamental começaram a publicar notícias independentes. Crianças, antes cautelosas, pararam de relatar as discussões duvidosas de seus pais. Trabalhadores temerosos começaram a organizar greves, exigindo melhores salários. Uma cidade que havia sofrido um período de 1 ano de silêncio temeroso, de repente, reverberou com o diálogo,
como se 3 milhões de pessoas estivessem prendendo a respiração e pudessem finalmente soltá-la. Ao contrário de outros líderes revolucionários que receberam algum tipo de rito fúnebre, Robespierre e seus 21 aliados foram enterrados às pressas no cemitério de Aranças, com seus restos mortais cobertos com cal virgem para uma rápida decomposição. Nenhuma lápide foi erguida, nenhum registro foi mantido sobre seu paradeiro exato, e em poucos anos casas e lojas obscureceram o cemitério. O homem que registrou meticulosamente cada aspecto da morte de seus adversários foi consignado a uma sepultura anônima, como se nunca tivesse existido. Robespierre construiu um sistema destinado a erradicar os adversários da população por meio de leis revolucionárias puras. Ele afirmava que a violência não era apenas indispensável, mas moralmente correta quando empregada para salvaguardar a vontade coletiva. Convenceu-se de que cada execução impulsionava a França em direção à sociedade utópica que imaginava. No entanto, a maquinaria que ele instigava acabou por engoli-lo com a mesma eficiência implacável que ele havia usado contra inúmeros outros. O homem que acreditava que a virtude poderia ser imposta pelo terror descobriu que, uma vez desencadeado, o terror não dava atenção ao seu portador e não poupava ninguém, nem mesmo a si mesmo. Cada execução facilitava a justificação para a próxima. Cada morte diminuía o nível da subsequente, até que o assassinato se tornou tão comum quanto a assinatura de documentos. Robespierre, um advogado de uma pequena cidade que havia denunciado a pena de morte, metamorfoseou-se no assassino mais prolífico da história francesa. Apesar de tudo, ele sustentava que cada morte promovia a causa da moralidade e da retidão. Seu último grito agonizante, arrancado de um maxilar despedaçado enquanto as bandagens eram retiradas, foi o som de um homem percebendo que a fera que ele conjurara estivera esperando a hora certa para consumi-lo o tempo todo. Em 29 de julho de 1794, um dia após a execução de Robespierre, as ruas de Paris ecoaram com uma quietude incomum, nunca ouvida em 3 anos. As guilhotinas foram desmontadas e os carros da morte guardados. Pela primeira vez, desde o início da Revolução, os cidadãos franceses se aposentaram sem se preocupar com a possibilidade de prisões antes do amanhecer. O reinado do terror cessou, não por compaixão ou perdão, mas simplesmente porque o homem que se tornara essencial para o funcionamento da morte era agora considerado desnecessário por aqueles que a administravam. Maximilien Robespierre, cujo reinado foi marcado pela guilhotina e instilado pelo medo, deu seu último suspiro na solidão, firme em sua convicção de retidão, surpreso que o mundo tivesse continuado seu curso sem ele.